Opa, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o Nginx. Vamos falar sobre o SSL, proxy reverso e também balanceamento de carga. Vamos começar apenas invocando o container do Nginx. Então ficaria docker run -d -rm -name igual a nginx -p80 2.80 NGI NX 2.1.21 e a gente manda executar. Ele vai fazer o download da imagem e executar. Só lembrando então, o "-d" é para ele rodar desatachado do terminal, o "-rm" é para ele remover ao parar de executar o container, o "-name" é só para a gente informar o nome para o nosso container, e o "-p" é para ele exportar a porta 80 do container na minha máquina como porta 80. E aqui é o nome e a tag da imagem que a gente quer executar. Ele já está no ar, então agora para poder testar, a gente pode vir aqui, dar um docker ps, então a gente consegue ver que o container está rodando, e para poder testar a gente precisa só acessar o IP da nossa máquina. Então eu vou no navegador, então aqui no navegador vou digitar localhost, poderia opcionalmente informar a porta, como é 80 não preciso, né? E a gente já vê a página do Nginx de boas-vindas. Vamos subir esse mesmo serviço utilizando o Docker Compose. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é parar o nosso container que está em execução, docker stop. Não está mais rodando. Vou criar aqui um diretório, entrar nele, touch docker compose.yaml. Vou fazer pelo VS Code. Então aqui no Docker Compose a gente coloca a versão 3.7, seguido dos services, e aí a descrição do nosso container. Então vai ser o Nginx, a imagem que ele vai utilizar é a NGINX 2.1.21 e a porta que a gente exportou a porta 80. Posso salvar ele aqui, então agora para poder executar, docker-compose a-d. Se eu der um docker-compose ps, eu consigo ver que ele está em execução, e para testar eu acesso o navegador, o nosso IP na porta 80. Então aqui no navegador, só a gente atualizar a página, a gente consegue ver que ele continua respondendo com a página de bem-vindo do Nginx, então está tudo funcionando. Vou parar o nosso Docker Compose aqui. E vou fazer o Nginx exportar agora um HTML nosso. Então, vou criar aqui um diretório HTML. E dentro dele eu vou criar o arquivo index.html. Bom, se a gente vier aqui, index.html, eu vou escrever um HTML de Olá Mundo mesmo, né? Title Olá Mundo Nginx e a mesma mensagem. A ideia agora é a gente fazer essa página ser exibida no navegador. Eu vou fazer utilizando Docker Run primeiro. Então, vou colar aqui o mesmo comandinho que a gente utilizou anteriormente. E basicamente o que a gente vai fazer é montar o volume. Então, eu vou pegar esse diretório que a gente acabou de criar, o HTML, e vou montar ele em /usr share nginx HTML. Como esse diretório vai ser somente leitura, a gente pode colocar ele com permissão de read only.
Pronto, ele está em execução. Vamos testar. Aqui a gente manda atualizar a página e a gente já consegue ver Olá Mundo Nginx. Perfeito. Vamos parar esse container agora no docker stop gnx. Eu vou modificar o Docker Compose para que ele monte esse volume. Então aqui a gente vai colocar volumes e o volume que a gente quer montar. No caso aqui, o meu lugar atual, HTML. E o ponto de montagem vai ser o /usr share nginx HTML, e eu quero que ele monte como somente leitura também. Para a gente testar ele, vou até alterar aqui o HTML. Olá Mundo Nginx 2. Eu vou dar um docker compose app-d. Aqui acho que ficou errado. Tinha que ter um espacinho. Docker compose app, ele vai subir. Se a gente der um F5 agora aqui, é Nginx 2, funcionando com o Docker Compose. Agora, nós vamos configurar o Nginx para usar o SSL. Para isso, a gente vai precisar mexer, alterar os arquivos de configuração do Nginx. Para não ter que ficar criando todos os arquivos de configuração na mão, eu vou rodar aqui o Docker Run de novo. Só que eu vou mudar aqui um pouquinho. Ao invés de "-d", eu vou colocar "-it". Vou mapear o meu diretório corrente. Vou chamar aqui de /data, sem ser read-only. E no final eu coloco sh para ele cair no sh. Então se eu entrar aqui no etc e der uma olhada, vocês vão ver que existe um diretório nginx que tem os arquivos de configuração. Vou voltar aqui. Então eu vou vir aqui e só copiar o /data. Prontinho, vou sair aqui agora. Então a gente tem agora aqui o Nginx com todos os nossos arquivos de configuração que vem em padrão. Então o próximo passo é a gente tirar os certificados. Então vou criar aqui um diretório chamado cert, vou entrar nele. E agora com a ajuda do OpenSSL a gente vai gerar os certificados. Então OpenSSL rec -new key RSA 2.496 loads SHA 256 out. Aí aqui o nome do certificado, eu vou colocar o IP da minha máquina. Ponto .key MX509. Vou colocar com validade de 1 ano. E o nome do CRT também eu vou colocar o nome da o IP da minha máquina. 68.106.crt. Ele vai pedir aqui algumas informações: país, o name do estado, São Paulo, cidade, Ribeirão Preto, companhia, YouTube. Aqui eu vou colocar o IP. E e-mail eu vou deixar em branco. Pronto, ele gerou os nossos certificados. Eu já vou alterando aqui o nosso Docker Compose. Então, uma das coisas que a gente vai querer que ele tenha acesso é o nosso diretório de configuração, né? Então a gente vai querer que esse cara seja o etc nginx. E o outro diretório que a gente vai precisar acessar é o cert, onde tem os certificados. E a gente vai apontar para o /certs mesmo. Salvo. E agora a gente já tem acesso a esses volumes.
Só lembrando que todos esses comandos eu vou deixar lá no GitHub, tá? Agora vamos acertar a configuração. Primeiro passo, vamos voltar aqui no cert, vamos para o diretório nginx, conf.d. A gente tem um arquivo aqui chamado default.conf. Vamos fazer uma cópia dele, default.conf, para ssl.conf. Como ele é do root aqui, eu vou precisar de ser root. Eu vou aproveitar aqui. Eu consegui editar ele aqui direto, né? Então, vou vir aqui no nginx, conf.d, tem o ssl.conf, que foi a cópia que a gente fez, e eu vou mudar aqui esse comecinho. No listing, ao invés da porta 80, eu vou colocar 443 espaço SSL. Aqui no lugar de localhost, eu vou colocar o IP da minha máquina. E vou adicionar mais dois parâmetros, o SSL Certificate e apontar para o caminho do nosso certificado, que é /cert, o IP da máquina, que é o nome que a gente colocou no certificado, né? .crt. E também a chave, a Certificated Key, que o caminho também vai ser cert 192.68.68.106.key. Salvo. Vamos fechar aqui, Pronto. Agora a última alteração que a gente tem que fazer no Docker Compose é exportar, além da porta 80, exportar também a porta 443. Que é a porta onde está rodando o nosso SSL. Então agora a gente pode vir aqui, vou voltar no nginx, docker compose app-d. Ele está no ar. E aqui no navegador, ao invés de eu acessar HTTP, eu vou acessar https://localhost. Se eu acessar, ele vai falar que não é uma conexão segura, porque a gente não está usando uma entidade certificadora, né? A gente mesmo criou o nosso certificado. Mas o SSL já está funcionando com HTTPS. Se você quiser redirecionar todas as configurações para o SSL, a gente pode vir aqui no default.conf e aqui depois da linha 4 em server name localhost, a gente vai redirecionar ele aqui, ó, return 301 https //. Aí aqui eu coloco cifrão host, cifrão request, URI, ele deu uma falha aqui na hora de salvar, chmod 777. Pronto. Agora eu já consigo salvar, tem permissão de edição. Meu Docker Compose está no ar, então eu vou dar um down no app-d. Está rodando de novo, então agora se eu acessar só localhost, ele já redireciona para o HTTPS. Então aqui, ó, vamos fazer o teste do localhost, ele vai para o HTTPS, mesmo sem informar a porta, ó, localhost 2.80. Mesmo assim, ele vai jogar para 443. Vamos configurar agora um exemplo do proxy reverso. Então, como a gente está sempre redirecionando para o SSL, vamos usar o arquivo ssl.conf. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um novo location, né? Então, location, o nome que a gente quer usar para redirecionar. Por exemplo, aqui eu vou usar wall, abre e fecha chaves. E aqui a gente vai falar proxy _pass e colocar qual que é o caminho que a gente quer acessar quando acessar o meu servidor
barra wall. Então eu vou querer, por exemplo, que essa é a página da wall. Então http://www.wall.br/. Sempre no final termina com ponto e vírgula. Salvo aqui. Vou dar um docker compose down. Deixar o meu servidor do ar. Já não estava. Docker compose app-d. Ele está no ar novamente. Agora 192.168.106 eu acesso a minha página, e se eu acessar 106/wall, ele me joga para a página da wall. Naturalmente a gente iria colocar aqui, ao invés de wall, os nossos endereços internos. Agora vamos fazer o balanceamento de carga. Então, para simular, eu vou subir alguns outros servidores do Nginx. Então, só para diferenciar quando eu estou acessando um ou quando estou acessando o outro, eu vou criar aqui cópias do HTML para 1, 2 e 3. Onde um aqui eu vou chamar de server 1, server 1, no 2, server 2, server 2, e no 3, server PKP, server BKP. Para a gente subir esses servidores, então eu vou vir aqui no meu Docker Compose e vou copiar aqui, ó, este caminho. Então, o nome aqui do meu serviço vai ser Nginx 1, a imagem é a mesma, a porta 181, né? A 443 eu não vou exportar. E aqui o que eu quero montar é o HTML1. Vou copiar esse cara aqui mais 2 vezes. E ele vai ser agora também aqui o 2, na porta 82, usando o HTML2. E o 3 na porta 3, usando o HTML3. Vou salvar e subir. Docker compose app-d. Legal, subi os nossos servers. Eu vou testar o acesso deles pelo navegador. Então aqui, se a gente acessar localhost 2.81, eu acesso o server 1, 82, server 2 e 83, server backup. Bom, ele está funcionando o acesso aos vários servidores, mas o que a gente quer é, ao acessar o primeiro servidor, ele já redirecione ora para o server 1, ora para o server 2. Então eu vou vir aqui na pastinha de configuração, nosso Nginx, e eu vou abrir o nginx.conf. Nesse arquivo, eu vou vir aqui dentro desse HTTP, vou criar chaves aqui, fecha aqui. Então dentro dele eu vou escolher um lugar aqui, vou colocar aqui depois desse default, e vou colocar upstream ao abre chaves. E aqui server e o endereço dos meus servidores, 192.68.106.2.81. No caso, eles estão rodando os meus, estão rodando na minha máquina, então o IP é o mesmo, só estou mudando a porta. Então 81 e 82, os dois servidores são aqui. Aí eu vou vir aqui no conf.d, no SSL, e aqui no barra, onde ele está chamando o caminho padrão, eu vou comentar os arquivos aqui que ele está colocando como index, eu também vou comentar, e eu vou fazer um proxy reverso, né? Proxy pass http //ao/ ponto e vírgula. Prontinho. Salvo. Então quando chegar aqui ele vai mandar para o upstream, e o upstream vai ficar fazendo aquele balanceamento de carga. Então, docker-compose down,
docker compose app-d. Legal, vamos testar. Então, se eu vier agora aqui e acessar localhost, ele acessa o server 1. Se eu der um F5, server 2 e assim sucessivamente. Vamos tirar um server do ar. Então, se eu der um docker ps agora, o 1 está rodando. Então, se eu der F5 agora, só vai ficar no 2. Então, se eu voltar o 1 para o ar e der F5 aqui, agora ele hora vai para o 1, hora vai para o 2. E se eu parar os dois, aí ele dá erro. Existe a opção da gente adicionar aqui, ó, mais um servidor. Vamos adicionar o server 3. Na verdade, a gente pode adicionar quantos a gente quiser. Só que aqui eu quero mostrar essa flag aqui, ó, backup. O que acontece? Esse cara aqui, ele só vai ser exibido quando todos os outros estiverem fora do ar. Então, vamos testar ele aqui, ó. Eu vou subir de novo o container, né? Parar tudo primeiro. Então, se eu vier aqui e acessar o localhost, server 1, server 2, server 1, server 2, server 1, server 2, e eu nunca caio no servidor 3, né? Ou servidor de backup. Vou parar aqui, ó, o 1 e o 2. E veja que agora, se eu der um F5, eu acesso o servidor de backup. Caso um deles voltem, por exemplo, eu vou colocar o 1 no ar novamente, a gente dá F5 aqui, aí ele fica acessando só o server 1, mesmo com o servidor de backup no ar. E a gente tem um balanceamento de carga bem bacana, né? Onde a gente consegue variar entre vários servidores e ter um que só será exibido caso todos os outros falhem.